Fala, turma de Química Aplicada, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos em Química Analítica, né? Nos nossos estudos sobre análises químicas. Então, hoje a gente vai começar a ver alguns métodos clássicos de análise qualitativa. Nesse caso, a gente vai passar sobre a análise qualitativa de cátions. Hoje a gente vai dar uma passada geral. Não dá para ver tudo passo a passo, até porque esse passo a passo a gente vai ver na prática de laboratório, mas a gente também vai recuperar alguns conceitos importantes que a gente precisava ter aprendido em Química Geral para a gente poder evoluir nessa parte dos nossos estudos, beleza? Então hoje a gente vai tratar sobre isso, sobre análise qualitativa de cátions, os métodos clássicos de identificação de cátions. Bom, nosso objetivo é desenvolver as habilidades necessárias para entender os procedimentos gerais envolvidos nas análises qualitativas de grupos de cátions e as competências necessárias para apontar os métodos sistemáticos e procedimentos para analisar cátions em amostras de soluções desconhecidas. Então, o que acontece? As análises, seja de cátions ou ânions inorgânicos, são procedimentos inteiros que envolvem, às vezes, 50, 60 passos de operações e reações químicas que você faz. Então, nosso objetivo é saber a receita toda, os 60 passos para analisar um determinado grupo de cátions? Claro que não. É para isso que existem manuais. Então, nosso objetivo hoje é a gente entender como que a gente enxerga o procedimento de forma geral. Como que a gente consegue ler um fluxograma para saber mais ou menos o que a gente vai fazer na nossa análise. Beleza? Então, resumindo a situação para vocês. Os procedimentos de análise qualitativa clássicos nada mais são do que grandes receitas. Grandes receitas mesmo. Receita que você faz para preparar uma comida, por exemplo. Então, existe uma grande receita para identificar um determinado analito. Então, a gente precisa saber de cor todas as receitas? Claro que não. O que a gente precisa? A gente precisa saber ler uma receita. Da mesma forma, a gente precisa saber entender o procedimento geral para uma determinada análise. Porque se a gente consegue ter essa noção do procedimento geral para análise e de uma amostra para identificar um analito, a gente consegue ler esse procedimento no manual quando a gente for trabalhar e não vai ter dificuldade em desenvolver aquela análise, beleza? Bom, e qual que é a motivação para a gente entender a análise de cátions inorgânicos? O que acontece, pessoal? Alguns cátions inorgânicos, ora podem ser muito importantes para o organismo, ou podem ser importantes por serem muito tóxicos. E por isso, eles podem ser tanto objeto de análise no organismo humano, ou ainda estarem presentes em meios de produção de fármacos. Então, o que acontece? A gente tem necessidade de saber se determinados cátions estão presentes numa certa amostra de um organismo, ou na amostra de um meio para um determinado processo, porque, ora, a gente pode estar tratando de identificar um cátion que é muito importante, como sódio e potássio. Todo mundo sabe, né, da importância da função, né, da bomba de sódio e potássio nas células do nosso organismo, como o zinco, entre outros. Por outro lado, a gente pode estar lidando, quando a gente está falando de cátions, de outros que são muito tóxicos e que a gente quer evitar, seja a presença no organismo humano, seja num determinado meio de um processo de produção de fármaco. Por exemplo, o chumbo, o mercúrio, entre outros, beleza? Então, é importante para a gente saber se esses cátions estão presentes ou não nessas determinadas amostras. Ou seja, é preciso identificar a presença ou ausência, nesse caso, né, desses cátions, seja numa análise clínica, num teste de qualidade de um meio de processo de produção de fármacos ou qualquer outra situação parecida disso.
Ou seja, a gente tem motivação suficiente para entender a análise sistemática qualitativa de cátions. Então, antes da gente entrar direto nesse assunto, a gente precisa rever alguns conceitos. Uns que a gente viu nas últimas aulas, outros que a gente precisa recuperar da parte de química geral. Primeiro, quais são os tipos de análise qualitativa? Bom, quando a gente está falando de métodos clássicos de identificação de íons inorgânicos, a gente pode classificar as análises em dois tipos. O primeiro tipo é a análise por via seca, que é aquela em que o meio em que a amostra está disponível é composto exclusivamente por sólidos, como é o caso de um teste de chama. Ou seja, numa análise por via seca, a tua amostra ela não está presente na forma de um líquido ou de uma solução, ela é um sólido. Então, o teste de chama, que eu vou mostrar logo na sequência para vocês, é um exemplo de análise por via seca. Já a análise por via úmida é aquela em que o meio em que a amostra está disponível é uma solução. E, portanto, o analito vai ser identificado de que maneira nos métodos clássicos? Pela presença de um precipitado. Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando a gente fala métodos clássicos, a gente está falando de métodos que não envolvem a utilização de instrumental mais complexo. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver esses métodos clássicos, que são aqueles que são desenvolvidos, cuja análise é desenvolvida utilizando só as peças de vidraria que a gente viu até então na última aula. Entendeu? Então, métodos clássicos são aqueles que podem ser desenvolvidos sem um instrumental muito complexo para identificar um íon, certo? Ou seja, só com as vidrarias, tubo de ensaio, centrífuga, banho-maria a gente consegue fazer. A gente vai ver mais para frente outros métodos instrumentais, e os métodos instrumentais eles envolvem a utilização de aparelhos completos, né, de análise, que muitas vezes envolvem circuitos eletrônicos e tal e tal. Então, entre os métodos clássicos, a gente tem duas formas de identificar a presença de analitos que são íons inorgânicos. Na análise por via seca, um exemplo é o teste de chama, e na análise por via úmida, em que a gente identifica se o íon está presente quando a gente enxergar um determinado precipitado que contém aquele íon. Então, vamos lá exemplificar esses dois casos. Então, o que é a análise por via seca? O exemplo é o teste de chama. O que é o teste de chama? A gente coloca aqui uma espátula, né? E essa espátula contém aqui na ponta uma pequena amostra do sólido que você queira identificar se um determinado analito está presente naquele cátion. Então, o que você faz? Você utiliza o bico de Bunsen. O bico de Bunsen, como a gente viu na última aula, permite que acenda uma chama aqui na ponta. E então a gente coloca essa amostra sobre essa chama. E vai acontecer o quê? Vai acontecer que com a alta energia que essa amostra vai receber, a chama vai adquirir uma determinada coloração. E cada coloração vai estar relacionada a um determinado analito que está presente naquela amostra. Então, por exemplo, isso daqui é um teste de chama para identificação do cátion K+, ou seja, potássio, em uma amostra. Ou seja, quando a gente pega uma amostra que já está preparada na forma seca, ou seja, é uma amostra sólida, a gente coloca numa espátula e coloca no bico de Bunsen. Se o bico de Bunsen ficar com a chama com esse aspecto aqui, entre o verde, azul e violeta, né? Então significa que tem íons de cátion na amostra original, beleza? E como a gente está vendo, a gente tem uma solução na nossa amostra? Não, a amostra é composta por sólidos. Então, o teste de chama é um exemplo de análise por via seca. Já a análise por via úmida, aqui a gente tem um exemplo. Está aqui o tubo de ensaio e a gente observa o que? A presença disso aqui, ó, um precipitado. Lembra que na penúltima aula a gente falou sobre precipitado? Precipitado é essa aglomeração de sólidos que fica em suspensão na solução. Então a gente consegue identificar a presença do cátion de chumbo
numa determinada amostra por meio da presença de um precipitado de dicromato de chumbo que tem esse aspecto aqui, essa coloração amarelada. Então, essa é uma análise por via úmida, por quê? Essa é uma análise por via úmida porque a nossa amostra como um todo, né, está presente na forma de uma solução. E a gente consegue identificar o analito por qual forma? Pela presença do precipitado, ou seja, quando a gente desenvolve o procedimento de análise, o analito, melhor dizendo, o precipitado aparece com essa coloração, então a gente sabe que o analito que a gente estava querendo identificar, no caso o chumbo, estava de fato presente na amostra, beleza? Então, a gente tem aqui dois exemplos de como que a gente identifica analitos por via seca e por via úmida, beleza? E aí, nos métodos clássicos, a gente tem tanto análise por via seca quanto por via úmida. A gente vai ver isso na nossa análise sistemática dos cátions, tá? Bom, como eu falei, a gente vai falar de métodos clássicos de identificação de íons inorgânicos. Mas a gente precisa ter muito claro o que são esses íons, o que é um íon, o que é um cátion, o que é um ânion, beleza? Então vamos fazer uma breve revisão, tá? Então, o que são íons, pessoal? Íons nada mais são do que átomos que têm diferença entre o número de prótons e elétrons, ao contrário de um átomo elementar. Então, o que acontece? A gente chegou até a dar uma passada. Então, qual que é a diferença, né, entre um íon e um átomo elementar? A diferença é a seguinte, pessoal. A gente viu que o que caracteriza um átomo de um elemento químico é o número de prótons daquele átomo, não é verdade? Quando a gente tem um átomo com um próton, a gente tem um elemento químico. Quando a gente tem um átomo com 5 prótons, a gente tem outro elemento químico. Beleza. Só que, o que a gente observa na natureza? A gente observa que nem sempre, na verdade, quase nunca, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons no átomo que aparece na natureza. Por quê? A gente viu que a forma mais estável dos átomos na natureza é quando eles estão com todos os elétrons da camada de valência completando aquela camada, não é verdade? Que é o que a gente chamou de regra do octeto, né? Ou seja, quando o átomo do elemento, né, tem 8 elétrons na camada de valência, então aquele átomo daquele elemento está na forma mais estável. Ou seja, o que isso vai significar? Vai significar o seguinte, que pode acontecer de um átomo ter o mesmo número de prótons e elétrons, mas ele não ter 8 elétrons na camada de valência. Então, ele é um átomo que está na forma elementar, porque tendo o número de prótons e elétrons, a carga é nula, né? Ou seja, todos os positivos anulam todos os negativos. Porém, ele está na forma mais estável de energia dele? Não está. A forma mais estável de energia é com 8 elétrons na camada de valência. Então, o que significa? Significa que, ora, ele vai ter que perder ou ganhar elétrons para ficar com 8 na camada de valência e com isso ficar na sua forma mais estável, beleza? Então, íon são átomos que têm diferença entre o número de prótons e elétrons. E um átomo elementar é aquele que tem o mesmo número de prótons e elétrons e, portanto, tem carga nula, beleza? Então, vamos aos dois exemplos, esses exemplos que a gente também utilizou na aula, né? Então, vamos recuperar na memória esses exemplos aí. Falando do sódio. O sódio, quando a gente olha na tabela periódica, a gente vê que é um átomo que tem 11 prótons, porque o número atômico dele é 11, né? Então, ele vai estar na sua forma elementar quando ele tiver 11 elétrons, ou seja, o número de prótons igual ao número de elétrons. Se o número de prótons, cargas positivas, é igual ao número de elétrons, cargas negativas, o que vai acontecer? A carga vai ser zero. As cargas positivas vão anular as negativas, beleza? Então, o sódio elementar tem 11 elétrons. Por outro lado, o cloro
Quando a gente olha na tabela periódica, tem número atômico 17, portanto tem 17 prótons, né? Tem 17 prótons e quando ele aparece com 17 elétrons, isso significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, portanto a carga vai ser nula. A gente tem aí o cloro na sua forma elementar. Mas significa que esses dois caras estão na sua forma mais estável na natureza? A gente viu que não significa. O que acontece? Quando a gente olha para a distribuição eletrônica do sódio e do cloro, o que a gente percebe? Quando a gente distribui esses caras nas camadas eletrônicas, né, a gente observa que o sódio tem um elétron sobrando na camada M, na terceira camada. E por outro lado, o cloro está precisando só de mais um elétron para completar essa camada M, a terceira camada. Então o que acontece? Se o sódio perder esse um elétron que está sobrando na terceira camada, o que vai acontecer? Ele perde esse um elétron e aí ele fica com 8 elétrons na segunda camada, né? Já que a terceira não tem mais, e com isso ele fica ok com a regra do octeto, não é verdade? Logo ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, vai estar na sua forma mais estável de energia. O cloro, se ganhar esse elétron que saiu do sódio, que o sódio perdeu da terceira camada, ele vai ficar com 1 a mais na terceira camada. Então, se ele já tinha 7 e estava faltando 1 para completar o octeto, ele vai ficar com 8, portanto, vai ficar na sua forma mais estável de energia. Então, é exatamente isso que acontece na natureza. O sódio, ele surge não com 11 elétrons, mas com 10. Porque com 10, ele fica com 8 na segunda camada, fica ok com a regra do octeto, significa que ele está na forma mais estável de energia. Só que qual é a questão de ele ter 10 elétrons? Bom, se ele tem 11 prótons e 10 elétrons, ele tem uma carga positiva sobrando, né? Por isso que ele vai ficar com esse mais aqui. Ou seja, a gente tem um íon que tem uma carga positiva. Por que ele tem uma carga positiva? Porque ele está com falta de elétrons, né? Por outro lado, o cloro surge na natureza com um elétron a mais. Ele não surge com 17, ele surge com 18 elétrons. Que aí com 18, ele fica com 8 elétrons na terceira camada, completa a regra do octeto, fica na forma mais estável de energia. Então, se o cloro aparece com 18 elétrons e ele tem 17 prótons, o que vai acontecer? Ele vai estar com uma carga negativa sobrando. Por isso que ele aparece como um átomo que tem uma carga negativa. Beleza? Então, apesar de esses átomos eles aparecerem com carga elétrica, eles estão na sua forma mais estável de energia, por mais que a carga do átomo não seja nula. Beleza? Então, é isso que são os íons. São átomos que têm diferença entre o número de prótons e elétrons. Ó, diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. E a gente classifica os íons da seguinte forma. A gente classifica um íon como cátion se ele for um átomo em que está faltando elétrons. Portanto, ele vai ter uma carga positiva. É o caso do sódio, né? O sódio tem um elétron a menos que prótons. Logo, ele tem uma carga positiva, a gente chama ele de cátion. E a gente chama de ânion o átomo que tem sobra de elétrons, né? É o caso do cloro. O cloro, ó, tem 18 elétrons, um a mais do que o número de prótons, portanto ele vai ter uma carga negativa. Beleza? Então, isso que são íons, essa é a diferença de íon para átomo elementar. A gente entendeu o que é um cátion e o que é um ânion. Beleza? Então, hoje a gente vai tratar da análise para a identificação dos principais íons. Beleza, pessoal? Então, entendido isso aí, a gente vai ter que fazer uma breve revisão também sobre o que são compostos iônicos. Bom,
Os compostos iônicos, como o nome já canta a pedra, né, são formados por um cátion e um ânion, certo? Quando a gente está falando de compostos iônicos simples, eles são formados por um cátion e um ânion. Então, a gente vai ter uma fórmula geral, uma fórmula química geral para descrever um composto iônico quando a gente sabe qual que é o cátion e qual que é o ânion que forma aquele composto. Para qualquer cátion que apareça dessa forma aqui, ó, um cátion B, um cátion BX que tem uma carga Y+, e um ânion AY que tem uma carga -X, a gente vai ter a seguinte fórmula geral do composto iônico. Vamos lá. O que vai acontecer, pessoal? Para a gente saber a fórmula geral de um composto iônico, o que a gente precisa saber? A gente só precisa saber qual que é o cátion e qual que é o ânion que forma aquele composto. Então, uma vez que a gente sabe qual que é o cátion e qual que é o ânion, a fórmula geral vai ser a seguinte. A gente pega o número da carga do cátion e ele vai ser isso aqui, tá? Então, vamos recapitular o que são compostos iônicos. Bom, os compostos iônicos são formados por um cátion e um ânion, certo? Os compostos iônicos simples, né? Então, sempre que a gente souber qual que é o cátion e o ânion que forma um determinado composto, a gente consegue dar a fórmula geral daquele composto. Então, se a gente tem um cátion B é um cátion qualquer, tá? Um cátion B que tem uma carga Y+, e a gente souber um ânion B, um ânion A, melhor dizendo, que tem uma carga... Então, pessoal, a gente vai fazer uma breve revisão sobre o que são compostos iônicos antes, tá? Então, os compostos iônicos são aqueles que são formados por um cátion e um ânion. A gente está falando de composto iônico simples, tá? Um composto iônico simples é formado por um cátion e um ânion. Então, sempre que a gente souber qual que é o cátion e qual que é o ânion que forma um determinado composto, a gente consegue dar a fórmula geral dele. Então, quando a gente tem um cátion qualquer, tá? Um cátion B qualquer, que tem uma carga Y+, e um ânion A qualquer, que tem uma carga X-, a gente consegue dar a fórmula geral da seguinte maneira. A fórmula geral sempre vai ser com o cátion aparecendo primeiro e na sequência o ânion, tá? Então, o número da carga do cátion vai ser a quantidade de ânions que aparece na molécula. E o número da carga do ânion vai ser a quantidade de cátions que aparece na molécula. Bom, a princípio, quando a gente olha para a fórmula geral, parece uma coisa muito confusa, né? Porra, não dá para entender que negócio é esse aqui, né? Mas vamos ver nos exemplos que vai ficar muito mais claro, né? Bom, então a gente tem, por exemplo, um composto iônico formado por cátion de sódio e ânion de cloro, que a gente chama de cloreto, certo? Qual que vai ser a fórmula geral desse composto formado por sódio e cloro? Bom, se a gente sabe que o sódio ele tem uma carga de 1 positiva, como a gente viu no último slide, ele tem uma carga 1 positiva. E o cloro tem uma carga 1 negativa, qual que vai ser a fórmula geral do composto iônico formado por sódio e cloro? Bom, como a gente está vendo aqui, ó, o número da carga do ânion vai ser a quantidade de cátions, e o número da carga do cátion vai ser a quantidade de ânions. O cátion aparece primeiro e o ânion aparece depois. Então, número da carga do cloro é 1. Então, ele vai ser o número de átomos de sódio que vai aparecer na molécula. O número da carga do sódio é 1. Então, ele vai ser o número de cloro que aparece na molécula. Então, a gente vai ter um composto com um átomo de sódio e um átomo de cloro, ou seja, NaCl, que a gente chama de cloreto de sódio. Beleza? Então, é assim que a gente consegue, a partir do cátion e do ânion, dar a fórmula geral, né? A fórmula química do composto iônico. Ficou complicado? Vamos ver outro exemplo.
a gente tem aqui, ó, um outro cátion e um outro ânion. A diferença é que esse outro ânion não é mais um átomo sozinho, né? Esse outro ânion é uma molécula, né? Beleza? Então, esse cátion aqui é o cálcio, que tem uma carga de 2 positiva. E esse outro ânion aqui, ó, esse outro ânion é qual? É o ânion nitrato, tá? Que é um átomo de nitrogênio e 3 de oxigênio. A gente chama esse ânion de nitrato. O nitrato que tem a carga de 1 negativa, beleza? Então, como é que a gente sabe a fórmula química do composto formado por cátions de cálcio e ânions de nitrato? A gente sabe usando essa regrinha aqui, ó. O número da carga do ânion vai ser a quantidade de cátions e o número da carga do cátion vai ser a quantidade de ânions, ou seja, se a carga do nitrato é 1 negativa, então a gente vai ter um átomo de cálcio na molécula. Se a carga do cálcio é 2 positiva, a gente vai ter 2 moléculas de nitrato na nossa molécula do composto iônico. Ou seja, um átomo de cálcio, 2 grupos de nitrato. Aí a gente sabe qual que é a fórmula química do composto iônico. Nesse caso aqui, a gente está falando do nitrato de cálcio, beleza? É só a gente fazer esse escorregador aqui, beleza, pessoal? Número da carga do cátion é a quantidade de ânions, número da carga do ânion é a quantidade de cátions. Vamos pegar outro exemplo, que também é bastante explicativo. Como é que a gente sabe a fórmula química de um composto iônico formado por cátions de cálcio e ânions sulfato, tá? Sulfato que é esse grupo aqui, essa molécula. Um átomo de oxigênio e um átomo de enxofre e 4 de oxigênio. Então, o cátion de cálcio tem uma carga de 2 positivo, né? E esse grupo sulfato tem a carga de 2 negativo. Portanto, o que a gente vai ter, né? Fazendo esse escorregador para montar a fórmula química. Então, se a carga do sulfato é 2 negativa, a gente vai ter 2 átomos de cálcio na molécula. Se a carga do cálcio é de 2 positivo, então a gente vai ter 2 grupos sulfato na molécula. Só que qual o detalhe? Se a gente tem 2 para o cálcio e 2 para o ânion, a gente pode fazer igual na matemática. A gente simplifica, tá? Então, a gente simplifica de qual maneira? Se a gente tem 2 e 2, a gente pode dividir esses dois números por 2, não é verdade? Para simplificar. Ou seja, dividindo os dois números por 2, a gente vai ter 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Ou seja, a gente vai ter o menor número de cátion e ânion possível. Ou seja, na verdade, a gente não vai ter 2 átomos de cálcio, nem 2 grupos sulfato. A gente vai ter um grupo sulfato e um átomo de cálcio, beleza? Com isso, a gente vai ter a fórmula química Ca, um átomo de cálcio, SO4, um grupo sulfato, beleza? Aí você pergunta, pô, mas por que a gente vai simplificar, hein? É muito simples, pessoal. Olhem aqui para as cargas. Se a carga do cátion é 2+, e a carga do ânion é 2-, então significa que para a carga da molécula toda ficar nula, eu só preciso de um átomo de cálcio e um grupo sulfato. Por quê? A carga 2+ do cálcio vai anular a carga 2- do sulfato. Beleza? Então, um átomo de cálcio, um grupo sulfato, CaSO4. Por isso que a gente simplifica. Por isso que a gente simplifica aqui essa continha quando a gente tem números múltiplos, beleza? Então é isso, pessoal. Isso que são compostos iônicos, né? Compostos formados por um cátion e um ânion. A gente consegue montar a fórmula geral com esse esqueminha aqui. E a gente consegue montar a fórmula geral com esse esqueminha. E a gente consegue, com isso, na verdade, dar a fórmula química de qualquer composto iônico, beleza? Composto iônico que é
a maior parte dos compostos inorgânicos, certo? Bom, só para efeito também de coisa que pode ser útil, quem não sabe ou não teve muito contato com essa parte de cátions e ânions em química geral, isso aqui, ó, é uma tabela com os cátions mais comuns que surgem na natureza, tá? E eles estão agrupados aqui, ó, de acordo com a carga do cátion, tá? Entre cátions monovalentes, bivalentes, trivalentes e tetravalentes. Esse valente aqui significa o número da carga, tá? Ou seja, monovalente significa que é um cátion que tem uma carga de 1 positiva, bivalente que tem uma carga de 2 positiva, trivalente 3 positiva e tetravalente 4 positiva, né? Beleza? Então a gente tem todos esses caras agrupados aqui, tá? Desde o átomo de... desde o cátion de hidrogênio, de amônio, de lítio, até o de zinco, o de ferro 3+, o de ferro 2+, o de estânio 4+, e assim por diante. Beleza? Então esses são os cátions mais comuns que surgem na natureza. Já os ânions mais comuns são esses caras aqui, tá? Também a gente agrupando de acordo com o número da carga, tá? Entre ânions monovalentes, que tem uma carga de 1 negativo, né? Ânions bivalentes, que tem uma carga de 2-, trivalentes, que tem uma carga de 3-, e tetravalentes, que tem uma carga de 4-, tá? Então a gente vai ter aqui o ânion cloreto, né? Que tem a carga de 1-, é o Cl-, né? O ânion nitrato, que a gente viu ainda agora, né? Que é o NO3-, né? O ânion monovalente. A gente vê aqui o ânion sulfato, ó, que é o SO4 2-, que é o ânion bivalente, e assim por diante, tá? Então, sempre que tiverem dúvida em relação ao nome, a correspondência entre o nome e qual que é a molécula que compõe o ânion, vocês podem consultar essas tabelinhas aqui, beleza? Bom, então, entendido o que são íons, o que são cátions, o que são ânions, o que são compostos iônicos, a gente pode começar a falar agora, enfim, da parte de análise qualitativa dos cátions, tá? Então, feita essa grande introdução com uma breve revisão, né, sobre tudo que a gente precisa de química geral para poder avançar, vamos avançar agora. Pessoal, como que a gente identifica os cátions em uma amostra? Então, pessoal, já cantei a pedra, mas de uma forma muito superficial nesse começo dessa aula. Mas como que a gente faz realmente? Então, nos métodos clássicos de análise qualitativa, lembrando, né, métodos clássicos é quando a gente utiliza só os equipamentos que a gente viu de laboratório, né, vidrarias, nada instrumental, né? A gente utiliza nesses métodos reações químicas para identificar os cátions em uma amostra, beleza? Então a gente vai fazer o que? A gente vai botar a amostra para reagir com determinados reagentes. E vai acontecer o que? Os produtos dessas reações são sais insolúveis que formam precipitados. Então o que acontece? A gente quer saber se um determinado cátion está presente ali na amostra. O que a gente faz? A gente bota a amostra para reagir com o reagente. Se aparecer um precipitado, que nada mais é que um sal insolúvel, então a gente vai sacar, apareceu precipitado, então aquele cátion está na amostra, beleza? Então essa que é a forma da gente identificar os cátions em uma amostra, é por meio da presença de precipitados, né? Na análise clássica, tá? Por meio da presença desses precipitados e na maior parte das vezes da sua cor característica, é que a gente identifica se um certo cátion está presente ali na solução. Entendeu, pessoal? Então é assim que a gente faz utilizando os equipamentos mais simples de laboratório. A gente bota a amostra para reagir com o reagente. Se aparecer precipitado, com aquela cor característica, a gente sabe que aquela amostra continha um determinado cátion. Beleza? Bom, as substâncias que reagem com os cátions nessas reações químicas e que vão denunciar a presença desses cátions, a gente chama de reagente coletor. Então lembra que eu acabei de falar sobre reagente, que a gente vai botar a amostra para reagir com um determinado reagente? E se o produto for um sal insolúvel, a gente tem certeza que tem um determinado cátion ali dentro? Então,
esse reagente, em específico, a gente chama de reagente coletor. Cada cátion vai ter um reagente coletor que vai ter uma maior afinidade química para reagir e formar um sal insolúvel, um precipitado que vai denunciar a presença do cátion na amostra, beleza? Bom, o que acontece? Esses reagentes coletores tendem a reagir não apenas com um, mas com certos grupos de cátions, né? Com os quais cada reagente coletor tem afinidade química para reagir. Então, o que acontece? A gente não vai ter um reagente coletor para cada cátion em específico que a gente for analisar. A gente observa que um certo reagente coletor ele tem afinidade para reagir com grupos inteiros de cátions, ou seja, a gente vai ver que um certo reagente, por exemplo, um tal ácido, ele reage não apenas com um cátion, mas com outros 3. E aí a gente consegue, a partir disso, fazer um procedimento de análise que permita para a gente identificar vários cátions em sequência numa determinada amostra, beleza? Então, o reagente coletor, que a gente está falando aqui, ele tem afinidade química para reagir não apenas com um, mas com grupos de cátions, beleza? Bom, após a reação química, que vai denunciar a presença do cátion, e os procedimentos descritos em manuais, como eu falei, a gente não vai ver a receita completa, a gente vai ver como que a gente lê a receita, né? Então, após a reação química e os procedimentos descritos em manuais, se observa visualmente a presença ou não de um cátion em questão por meio de surgimento de um precipitado ou o aparecimento de uma coloração específica na solução. Beleza, pessoal? Lembrando que precipitado nada mais é que uma aglomeração de sólidos que fica em suspensão na solução. E geralmente representamos um precipitado nas equações químicas com esse símbolo aqui, esse símbolo que é uma seta para baixo, tá? Porque como um sólido, né, ele tende a ser mais pesado que a solução, ele tende a descer para o fundo do recipiente, tá? Então, por exemplo, o sal cromato de prata numa solução forma esse precipitado aqui, ó, que é um aglomerado de sólidos que fica em suspensão, que tem essa coloração alaranjada, né? Ou seja, se a gente, numa determinada análise, fosse tentar identificar cátions de prata numa solução problema, a gente ia conseguir identificar como? A partir da presença de um precipitado que tenha essa coloração, beleza? Então, surgia um precipitado com a coloração alaranjada. Quando a gente coloca um reagente que permita formar o produto cromato de prata, então a gente sabe que na solução original tinha cátions de prata, beleza? Então, o mesmo acontece para o chumbo, ó. Quando a gente tem o iodeto de chumbo, o sulfeto de cádmio, o sulfeto de bismuto, o hidróxido de níquel e o hidróxido de alumínio. Como vocês estão vendo, formam precipitados, esses sólidos que ficam em suspensão na solução, nada mais são do que compostos insolúveis, tá? E alguns deles vão apresentar coloração característica, certo? Então é assim que a gente identifica cátions em uma amostra. Eu vou novamente falar de um procedimento que é muito usual e que é muito utilizado na identificação de cátions, certo? Primeira coisa que a gente falou que acontece é reação química. A reação química que pode formar um precipitado. Segunda coisa que a gente tem que fazer muito é isso aqui. O procedimento mais utilizado em toda análise sistemática de cátions de uma solução problema é a centrifugação. Aí você pergunta, pô, o que tem a ver a centrifugação com isso? Vocês não estão vendo aqui que
Quando a gente coloca para reagir um determinado reagente com a solução problema, a gente tem a formação de um precipitado, ou seja, de uma fase sólida, no meio de uma solução. Então, pode ser que a gente precise separar essa fase sólida da fase líquida. Como que a gente separa a fase sólida da fase líquida? Em um tubo de ensaio, centrifugando. Entenderam a relação entre os métodos de separação que a gente viu nas últimas aulas com análise qualitativa? Então, como a gente viu, a centrifugação é um método de separação sólido-líquido baseado na separação do sólido da mistura pela ação da força centrífuga, né? A gente viu que a gente coloca os tubos de ensaio, né, dentro da centrífuga e vai acontecer o quê? Vai acontecer que, em função da alta rotação que esse equipamento vai ter, os sólidos que são mais pesados são empurrados para o fundo do tubo, né, durante o movimento de rotação da centrífuga. E após a centrifugação a gente vai ter o seguinte, né, uma fase líquida que vai ficar aqui na parte de cima do tubo, e por isso é chamada de sobrenadante ou centrifugado, e uma fase sólida que fica na parte de baixo do tubo que a gente chama de precipitado, não é verdade? Então, entendido que a gente faz reações químicas para surgirem precipitados e que a gente lança a mão da centrifugação para separar o precipitado do sobrenadante, vamos agora falar finalmente, né, da análise sistemática de cátions. Então, como que a gente sistematiza a análise de cátions? Lembra que eu acabei de falar que um reagente coletor ele tem afinidade não com um cátion, mas com grupos inteiros de cátions? Então, o que é que acontece, pessoal? A gente vai utilizar um reagente coletor para identificar vários cátions em sequência. A gente pode agrupar os principais cátions inorgânicos em 5 grupos, tá? Grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Cada grupo vai ter afinidade com um determinado reagente coletor específico. Então, por exemplo, o grupo 1 ele é formado pelos cátions de prata, mais, né, chumbo 2+, e mercúrio 2,2+. E qual que é o reagente coletor que vai ter afinidade para reagir com esses caras e formar compostos insolúveis? Formar precipitado? É o HCl, ácido clorídrico, tá? No grupo 2 de cátions, a gente tem quem? A gente tem o mercúrio mais, não confundir o mercúrio mais com o mercúrio 2,2+, tá? O cobre 2+, o cádmio 2+, o chumbo 2+, também, que a gente pode utilizar o reagente coletor do grupo 2 para identificar o chumbo 2+, o bismuto 3+, o arsênio 5+, o antimônio 5+, e o estânio 4+, beleza? Todos esses caras formam o grupo 2 de cátions. E qual é o reagente coletor que é utilizado para identificar esses caras? É o H2S em meio ácido ajustado. H2S, que é o ácido sulfídrico, beleza? No grupo 3 de cátions, a gente tem o cromo 3+, o alumínio 3+, o zinco 2+, o ferro 2+, o manganês 2+, o cobalto 2+, e o níquel 2+, que a gente utiliza qual reagente coletor para identificar esses caras? O ácido sulfídrico também, só que não em meio ácido ajustado, em meio amoniacal tamponado, beleza? O grupo 4 de cátions envolve os cátions magnésio 2+, cálcio 2+, estrôncio 2+, e bário 2+, em que a gente pode utilizar como reagente coletor o hidrogênio fosfato de amônio em meio amoniacal. E o grupo 5 de cátions é composto pelos cátions sódio mais, cálcio mais e amônio, beleza? E a gente não utiliza um reagente coletor, a gente vai já entender por que a gente não utiliza, tá? Como é que a gente vai entender, pessoal? Agora eu vou mostrar por que a gente chama de análise sistemática, beleza? Isso aqui é um fluxograma, como vocês estão vendo, né? É um fluxograma e a gente vai já entender qual que é a função desse fluxograma. Bom, nesse fluxograma, antes da gente começar a ler o fluxograma, vamos deixar claro o seguinte. O símbolo seta para baixo, como eu já falei, indica que
a gente está fazendo alguma coisa com o precipitado. E o símbolo simplesmente barra, né, indica que a gente vai fazer alguma coisa com centrifugado. Então, quando a gente for ler o fluxograma, ó, setinha para baixo vai indicar pra gente que a gente vai fazer alguma coisa com precipitado. E barra, ó, tá vendo? Não tem seta, é uma barra. Indica que a gente vai fazer uma coisa com centrifugado, ó. Setinha para baixo, barra. Setinha para baixo, barra. Então isso aqui é precipitado, isso aqui é centrifugado, isso aqui é centrifugado. Beleza? Bom, isso aqui é análise sistemática de cátions para os grupos 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, a gente tem um procedimento geral que a gente pode utilizar para identificar em sequência os cátions do grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Como que é esse procedimento? Então, gente, a gente tem uma solução problema, certo? Em que a gente queira identificar esses cátions, tá? Então, na solução problema, a gente não sabe quais cátions estão ali. Por isso que a gente chama de solução problema, tá? Então, os cátions estão suspensos lá naquela solução. Não tem como a gente ver porque eles estão dissolvidos, né? E aí o que que acontece? A gente começa a utilizar os reagentes coletores de uma forma lógica, beleza? Fazendo uma sequência lógica de utilização dos reagentes coletores, a gente consegue em sequência ir identificando, se estiverem presentes, né, os cátions de cada grupo. Então a gente começa como? A gente começa adicionando na solução problema o reagente coletor do grupo 1. Aí vocês entenderam por que a gente chama aquele pessoal de grupo 1. Porque eles são justamente o primeiro grupo que a gente começa a identificar quando a gente faz análise sistemática. Beleza? Então, o reagente coletor daquele grupo, que a gente viu agora há pouco aqui, ó, é o, vamos voltar, HCl. Então a gente coloca uma certa quantidade na solução problema de HCl, ácido clorídrico, né, a concentração de 3 mol por litro. Beleza? Vai acontecer uma reação e que vai formar algum precipitado. O que que a gente faz? Se formou precipitado, a gente precisa separar a fase sólida da fase líquida. Então a gente vai separar o precipitado da solução. Como que a gente faz isso? Utilizando uma centrífuga. A gente vai centrifugar a amostra. Então a gente centrifuga a amostra. Então todos esses nós aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui é um nó, né? Todos esses nós representam um procedimento de centrifugação. Então a gente vai centrifugar a amostra e a gente vai ter o que depois de centrifugar? A separação entre a fase líquida, centrifugado, e a fase sólida, precipitado. A gente separa a fase líquida da fase sólida, beleza? A gente vai fazer um procedimento para a fase sólida, para o precipitado, e outro procedimento para a fase líquida, que é o centrifugado, beleza? Então, com o precipitado, a gente consegue fazer todos os procedimentos que permitam identificar os cátions do grupo 1. Os cátions de prata, chumbo, mercúrio 2, 2+. Beleza? Então a gente sabe o que a gente vai fazer com o precipitado. E o que que a gente faz com o centrifugado? Bom, se esse procedimento aqui serve para identificar os cátions do grupo 1, então significa que no centrifugado da fase líquida ainda podem estar presentes os cátions dos grupos 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, aí que vem a sequência lógica. A gente utilizou o reagente coletor do grupo 1, centrifugou, fez o procedimento com precipitado para ver se realmente estão presentes os cátions do grupo 1 ali. O que que a gente faz com o centrifugado? A gente faz todos os procedimentos que permitem identificar os cátions dos grupos 2, 3, 4 e 5. Beleza? Porque podem estar presentes os cátions dos grupos 2, 3, 4 e 5 no centrifugado.
Então, como é uma sequência, se a gente fez para identificar os cátions do grupo 1 a adição do reagente coletor do grupo 1, então, com o centrifugado do processo 1, a gente vai fazer o quê? Adicionar o reagente coletor do grupo 2, porque podem ter cátions do grupo 2, ainda nessa fase líquida que sobrou da amostra. Então a gente coloca o reagente coletor do grupo 2, que é o quê? Ácido sulfídrico em meio ácido ajustado. Aí vai acontecer reação, vai formar precipitado. O que a gente faz? Outra vez a gente centrifuga, e aí a gente vai fazer uma coisa com o precipitado dessa outra centrifugação e outra coisa com o centrifugado. Com o precipitado dessa outra centrifugação, o que pode estar presente nesse precipitado? Podem estar presentes os cátions do grupo 2. O que? O mercúrio 2+, o cobre 2+, o cádmio 2+, o chumbo 2+, o bismuto 3+, etc. Então a gente vai fazer todo o procedimento de identificação dos cátions do grupo 2 com o precipitado dessa nova centrifugação. E o que a gente faz com o centrifugado? Bom, se aqui a gente adicionou o reagente coletor do grupo 2, então pode ser que no centrifugado, ou seja, na fase líquida, ainda estejam presentes cátions dos grupos 3, 4 e 5. E com isso, a gente vai dar sequência no nosso procedimento fazendo o quê? A adição do reagente coletor do grupo 3. Aonde? No centrifugado dessa centrifugação do processo 2. Beleza? Então é uma sequência lógica. A gente faz uma coisa para o grupo 1, adição do reagente coletor, centrifuga, faz os procedimentos do grupo 1 com precipitado, e o centrifugado a gente utiliza para identificar os cátions dos grupos 2, 3, 4 e 5. O que a gente faz com essa nova solução problema? A gente adiciona reagente coletor do grupo 2, centrifuga. Com o precipitado, a gente faz os procedimentos de identificação dos cátions do grupo 2. E com o centrifugado, esse vai ser uma nova solução problema que pode conter cátions dos grupos 3, 4 e 5. Aí a gente adiciona o reagente coletor do grupo 3, que é o quê? O ácido sulfídrico em meio amoniocal tamponado. A gente faz o que depois disso? Centrifuga de novo. E aí vamos ter um procedimento para o precipitado dessa outra centrifugação, que vai permitir identificar os cátions do grupo 3, que são cromo, alumínio, zinco, ferro, manganês, cobalto e níquel. Isso a gente faz com precipitado e com centrifugado. O centrifugado vira outra solução problema, que ainda pode conter cátions dos grupos 4 e 5. E aí, finalmente, a gente coloca outro reagente coletor, que vai permitir precipitar compostos insolúveis dos cátions do grupo 4. Qual é esse reagente coletor? Nesse caso, a gente está utilizando aqui nesse fluxograma o hidrogeno fosfato, o dihidrogeno fosfato de amônio. Beleza? A essa concentração, 0,3 mol por litro em meio amoniacal. Aí vai acontecer o quê? Pode acontecer uma precipitação e a gente vai centrifugar de novo. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o procedimento de identificação dos cátions do grupo 4, que é o magnésio, bário, cálcio e estrôncio. Isso com o precipitado. E o que a gente faz com o centrifugado? O centrifugado vira finalmente a última solução problema, que ainda pode conter cátions do grupo 5. E aí a gente vai fazer o procedimento de identificação dos cátions do grupo 5. Beleza? A gente utiliza reagente coletor aqui? Não, porque é o que sobrou. Só pode ter cátions do grupo 5 aqui. Então a gente não precisa coletar o reagente. Entendeu? Ou, desculpa, a gente não precisa utilizar reagente para coletar os cátions. Só pode ter aqueles cátions ali. Beleza? Então é isso. É um procedimento lógico de utilização dos reagentes. A gente utiliza reagente do grupo 1, depois do grupo 2, depois do grupo 3, depois do grupo 4. E com isso a gente consegue, com uma única amostra, que é essa solução problema original, identificar vários cátions em série que estão presentes nessa amostra. Beleza?
Aí surge a dúvida, pô, e se eu tiver numa situação em que eu não queira identificar cátions do grupo 1 ou do grupo 2, eu esteja interessado em saber se tem níquel na solução? O que que eu faço? Bom, você vai fazer o seguinte, adiciona o reagente coletor do grupo 1 e centrifuga. Tu vai fazer esse procedimento aqui do grupo 1? Não vai fazer, o que que tu faz? Tu já pula pro procedimento que tu vai fazer com o centrifugado. Aí tu vai adicionar o reagente coletor do grupo 2. Tu vai fazer o procedimento aqui que você faz para identificar os cátions do grupo 2? Não, você já pula para o procedimento que você faz com o centrifugado. Aí você adiciona o reagente coletor do grupo 3. Aí sim, você centrifuga e mexe com o procedimento do precipitado, que permite identificar o níquel naquela solução problema original, beleza? Então, isso que é interessante desse fluxograma. Ele permite ao mesmo tempo, com uma única amostra, uma única quantidade de amostra, você identificar vários cátions em sequência, e permite também, tem essa flexibilidade de, se você quer identificar cátions de um determinado grupo, você não precisa fazer todos esses procedimentos aqui de cada grupo. Basta você fazer os procedimentos com o centrifugado até chegar no procedimento do cátion do grupo que contém o cátion que você quer identificar. Beleza, pessoal? A gente vai entrar em detalhes agora sobre o que acontece em cada procedimento desses grupos, tá? Vamos detalhar agora, pessoal. Bom, vamos começar pelo grupo 1. O grupo 1, que como a gente viu, envolve essa parte aqui do fluxograma, tá? Quando a gente tem a solução problema original da amostra, a gente adiciona o reagente coletor, a gente centrifuga e faz um procedimento com precipitado, beleza? E o que que a gente faz com o centrifugado? Centrifugado vira a solução problema para identificação dos cátions dos grupos 2, 3, 4 e 5, certo? Então, quais são os cátions do grupo 1? Recapitulando, cátions de prata mais, chumbo 2 mais e mercúrio 2, 2 mais. O reagente coletor que a gente adiciona à solução problema é o HCl, a concentração de 3 mol por litro. HCl, que é o ácido clorídrico. E uma observação sobre esse cátion de mercúrio. Esse cátion de mercúrio é esse cara aqui, tá? Vocês estão percebendo aqui, ó, que diferentemente da prata e do chumbo, em que a gente tem como cátion um único átomo, no mercúrio 2, 2 mais, a gente tem 2 átomos de mercúrio formando esse cátion, ou seja, na verdade é um grupo, é uma molécula, né? Então, esse mercúrio 2, 2 mais é esse cara aqui, ó. É uma molécula composta de 2 átomos de mercúrio em que os dois estão ligados por uma ligação covalente, porém essa molécula tem uma carga total positiva de 2 mais, beleza? Então a gente, no grupo 1, identifica esse cátion aqui. A gente pode identificar esse cátion aqui de mercúrio 2, 2 mais, beleza? Bom, entendido quais são os cátions, qual é o reagente coletor, o que que a gente faz, pessoal? Ou melhor dizendo, vamos entender o que acontece. Ó, quando a gente coloca ácido clorídrico na solução, a solução aqui, ó, é um meio aquoso. Então esse símbolo aqui, que fica aqui embaixo, ó, entre parênteses aqui, significa aquoso. Quando a gente coloca o ácido clorídrico em meio aquoso, vai acontecer o quê? A dissociação desse ácido. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, a formação de íons H+, né? H+, por quê? Porque é a forma estável do hidrogênio do ácido no meio aquoso, e ânions cloreto no meio aquoso, que é a forma mais estável do cloro, beleza? Então, a partir do momento que a gente colocou o HCl a 3 mol por litro na solução problema, a gente vai perceber que isso aqui vai acontecer, certo? A dissociação do ácido. Bom, uma vez que a gente tem íons H+, provenientes do ácido, e íons cloreto, né, do ácido clorídrico, o que que vai acontecer? Vai ter um monte de cloreto na solução. Uma vez que tem um monte de cloreto na solução, o que pode acontecer? As principais reações químicas que podem acontecer, que podem denunciar a presença dos cátions, são as seguintes. Bom, se a gente tiver cátions de chumbo 2+, na amostra, eles vão reagir com os ânions cloreto. Eles vão reagir com os ânions cloreto e formar o cloreto de chumbo, que é esse composto aqui. Um composto
um composto mais ou menos insolúvel, por isso vai formar, ó, olha a setinha para baixo, um precipitado, beleza? Então, se tiver cátions de prata na amostra, eles podem reagir com esses ânions cloreto do ácido clorídrico. E vai acontecer o quê? Pode acontecer a formação do cloreto de prata, que, como a gente está vendo com a setinha para baixo, forma um precipitado. Finalmente, se a gente tiver cátions de mercúrio 2,2+ na amostra, uma vez que a gente tem ânions de cloreto proveniente da dissolução do ácido clorídrico, o que a gente vai ter? Uma reação que permita a formação do cloreto de chumbo, que é mais ou menos insolúvel e, portanto, vai formar um precipitado. Entendeu? Então é assim que a gente consegue identificar a presença desses cátions do grupo 1 numa amostra, que é a nossa solução problema. A gente coloca o reagente coletor, que é o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai deixar no meio aquoso ânions de cloreto. Esses ânions de cloreto podem reagir com cada um desses cátions e formar compostos aproximadamente insolúveis. A partir do momento que esses produtos insolúveis são formados, eles formam o quê? Precipitados. Se eles formarem precipitados, eles vão denunciar a presença do cátion na amostra. Ou seja, na nossa solução, a gente tinha um meio homogêneo, transparente. Se a gente identificou um precipitado, então significa que um determinado cátion estava ali. Ele se juntou com o ânion cloreto, que veio do ácido clorídrico, e formou o precipitado. Então, esse precipitado que vai denunciar a presença do cátion na amostra, na solução problema. Beleza? E, como vocês estão vendo, esses compostos insolúveis são compostos iônicos, né? Porque eles são formados por um cátion e um ânion. E como que a gente dá a fórmula química do composto iônio? A carga do cátion vai ser o número de ânions e a carga do ânion vai ser o número de cátions. Então, se a gente tem um cátion de chumbo e o ânion cloreto, ó, a gente tem para o cloreto a carga de 1-, portanto vai ser um cátion de chumbo. Para o cátion de chumbo a gente tem a carga de 2+, portanto a gente vai ter 2 átomos de cloro. Portanto, chumbo 1, cloro 2, chumbo 1, cloro 2, cloreto de chumbo, a fórmula química do cloreto de chumbo. Mesma coisa que a gente faz aqui para o cloreto de prata, mesma coisa que a gente faz aqui para o cloreto de mercúrio. Beleza, pessoal? Então essas são reações químicas que podem acontecer, a formação desses precipitados, que podem denunciar a presença dos cátions de chumbo 2+, prata mais e mercúrio 2,2+, que são os cátions do grupo 1. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar agora do grupo 2. O grupo 2, que era esse trecho do fluxograma, né? Esse trecho do fluxograma em que a gente pega o centrifugado do procedimento do grupo 1 e adiciona o reagente coletor do grupo 2, que é o ácido sulfídrico em meio ácido ajustado. E aí a gente centrifuga, né? E a gente faz um certo procedimento com precipitado e o centrifugado dessa nova centrifugação vira solução problema para os grupos 3, 4 e 5. Bom, então, o grupo 2 envolve os seguintes cátions, tá? O mercúrio 2+, não confundir com o mercúrio 2,2+. Esse é o mercúrio 2+, ou seja, é um átomo de mercúrio que tem uma carga de 2 positiva. O cobre 2+, o cádmio 2+, o chumbo 2+, o bismuto 3+, o arsênio 5+, o antimônio 5+, e o estânio 4+. Ou seja, esses são os cátions que formam o grupo 2. Como vocês estão vendo, são muitos cátions, né? 8 cátions. Portanto, o procedimento completo para a identificação de todos esses cátions numa solução do problema é uma coisa muito grande. É um fluxograma enorme. Mas, como eu falei, nosso objetivo não é decorar a receita. A receita está nos manuais. A gente pode consultar o fluxograma quando a gente for fazer essa análise. O que a gente precisa agora é saber mais ou menos qual que é o procedimento geral e quais são as reações químicas que acontecem para formar os precipitados que denunciam esses cátions, tá? O reagente coletor que a gente utiliza é o ácido sulfídrico em meio ácido ajustado, tá? Esse H2S, que a gente também chama de sulfeto de hidrogênio, tá?
Então, sulfeto de hidrogênio, ácido sulfídrico é a mesma coisa. Bom, significa que a gente vai adicionar o ácido sulfídrico diretamente na amostra? Não significa. Bom, ao contrário do grupo 1, em que o reagente coletor foi o ácido clorídrico, a gente acabou de ver, o ácido clorídrico está presente na forma de uma solução. Portanto, dá para a gente, de fato, adicionar uma solução de ácido clorídrico na amostra. Já com ácido sulfídrico, isso não é possível. Por quê? Simplesmente o ácido sulfídrico, em temperatura ambiente, ele é um gás, beleza? Então não tem como a gente adicionar um gás no líquido, né? Na nossa amostra líquida, na nossa solução, problema. Bom, uma vez que a gente não tem como adicionar um gás, a gente tem que fazer outra coisa, né? Só para ter certeza que o ácido sulfídrico é um gás, então, todo mundo já se deparou com cheiro de ovo podre, né? Cheiro de ovo podre, ou pior, né? Cheiro de flatulência de pessoas que comeram repolho estragado, feijão, essas coisas. Então, aquele cheiro, meu irmão, é cheiro de ácido sulfídrico. Então, é o cheiro de podre. Então, se aquilo ali que está presente no cheiro é o ácido sulfídrico, significa o quê? Significa que o ácido sulfídrico é um gás, beleza? Então, temos certeza que o ácido sulfídrico é um gás, então, que reagente coletor que a gente vai utilizar para colocar o ácido sulfídrico ali? Bom, o produto, ou melhor dizendo, o reagente que de fato leva à formação do reagente coletor é esse cara aqui, ó, a tioacetamida. Pô, lembra que eu falei que tem relação entre a química analítica e a química orgânica? Por isso a gente está estudando tudo junto em química aplicada? Então, uma das últimas coisas que a gente viu em química orgânica foram os tiocompostos, não é verdade? Então, a tioacetamida, né, nada mais é que um tiocomposto, ou seja, um composto sulforado. Ela é uma amida, né? Ou melhor dizendo, uma amida em que no lugar do oxigênio a gente tem o que, ó? Se a gente tem esse tio aqui, a gente tem um enxofre no lugar do oxigênio, tá? E esse A7 aqui indica pra gente que tem 2 átomos de carbono na cadeia, tá? Então, essa aqui é a tioacetamida, tá? Quem for bom mesmo vai conseguir aí montar a fórmula estrutural da tioacetamida, né? Não é muito difícil, né, pessoal? Então, a tioacetamida vai ter essa fórmula química aqui, tá? CH3CSNH2, né? Ou seja, A7 indica que tem 2 átomos de carbono e como é uma tioamida, né? Esse átomo de carbono vai estar fazendo a ligação dupla com esse enxofre e uma ligação simples com essa amônia. Beleza? Uma tioacetamida. Então, a tioacetamida, essa sim é líquida, tá? E a gente vai adicionar a tioacetamida na água, tá? Uma vez que a gente adiciona a tioacetamida no meio aquoso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a dissolução da tioacetamida da seguinte forma. A tioacetamida vai ionizar formando ânions acetato, certo? Ânions de amônia e olha o cara aqui, o ácido sulfídrico, beleza? Então, quando a gente coloca a tioacetamida em meio aquoso, ela forma o ácido sulfídrico. Com isso, a gente consegue colocar dentro daquela amostra líquida o ácido sulfídrico, que em temperatura ambiente é um vapor, beleza? Então, o ácido sulfídrico vai estar preso ali na amostra líquida quando a gente colocar a tioacetamida. Bom, uma vez que ele está na amostra líquida, o que é que vai acontecer? O ácido sulfídrico, em meio aquoso, ele tende a se dissociar, como todo ácido, em íons H+, né? E íons sulfeto, beleza? Então, uma vez que o ácido sulfídrico vai estar preso lá no meio aquoso, ele vai formar íons H+, e íons sulfeto, tá? Então, é isso que vai acontecer. Bom, esses íons sulfeto que foram liberados pela presença do ácido sulfídrico, que surgiu depois da adição da tioacetamida, vão levar
ao acontecimento de quê, pessoal? Vão levar ao seguinte: esses íons sulfeto vão ter afinidade para reagir com os cátions do grupo 2. Ou seja, se tiver cátions de mercúrio no meio, eles vão tender a reagir com os íons sulfeto, formando sulfeto de mercúrio, que é um precipitado de coloração preta. Se tiver íons de cobre no meio, cátions de cobre, né, eles vão tender a reagir com os íons sulfeto, formando sulfeto de cobre, que também é um precipitado preto. Se tiver cátions de cádmio na amostra, então o que vai acontecer? Os íons sulfeto vão tender a reagir com os cátions de cádmio, formando sulfeto de cádmio, que também é um precipitado preto. Se tiver cátions de bismuto na amostra, então eles vão tender a reagir com os íons sulfeto, formando sulfeto de bismuto, que é um precipitado marrom. Se tiver cátions de chumbo no meio, eles vão tender a reagir com íons sulfeto, formando sulfeto de chumbo, que também é um precipitado preto, beleza? Então, como a gente está vendo, os íons sulfeto liberados pela dissociação do ácido sulfídrico no meio vão tender a reagir com esse grupo todo de cátions. E digo mais, não são só esses não. Se tiver cátions de arsênio no meio, eles vão tender a reagir com os íons sulfeto, formando sulfeto de arsênio. Se tiver cátions de antimônio no meio, eles vão tender a reagir com os íons sulfeto, formando sulfeto de antimônio. E se tiver íons de estânio no meio, eles vão tender a reagir com os íons sulfeto e formar sulfeto de estânio, tá? Então, o sulfeto de arsênio vai aparecer na forma de um precipitado amarelo. O sulfeto de antimônio, a formação do precipitado laranja. E o sulfeto de estânio, a formação de um precipitado amarelo também, beleza? Aí você pergunta, pô, como é que eu vou conseguir separar o precipitado preto do outro precipitado preto, do outro precipitado marrom, do outro precipitado amarelo? Porque eu não vou conseguir enxergar tudo de uma vez, né? Se eles têm a mesma cor, né? Então, aí que vem a questão que eu falei. A receita para os cátions do grupo 2 é enorme, beleza? Então, a gente também tem, dentro do procedimento de identificação dos cátions do grupo 2, uma sequência lógica que permita a gente identificar um de cada vez, beleza? Para a gente ter certeza que a gente está fazendo um procedimento para identificar um certo cátion, ou outro, ou outro, ou outro, tá? Então, essas são as reações que acontecem com os cátions do grupo 2, certo? A gente viu que o reagente coletor é o ácido sulfídrico e ele é obtido a partir da tioacetamida. E aí os íons sulfeto do ácido sulfídrico vão tender a reagir com todos esses cátions, né? E formar esses precipitados que podem denunciar a presença desses cátions, tá? Bom, entendido aí o que acontece no grupo 2, vamos falar do grupo 3, tá? Opa, passei, né? O grupo 3 envolve essa parte do fluxograma, que é o que a gente faz com o centrifugado do procedimento do grupo 2, tá? Então, no centrifugado do procedimento do grupo 2, podem existir cátions dos grupos 3, 4 e 5. O que a gente faz? A gente adiciona o reagente coletor do grupo 3 e centrifuga. E aí a gente vai fazer o procedimento com o precipitado do grupo 3, tá? Então, os cátions que podem estar presentes nessa amostra são o alumínio 3+, né? O ferro 2+, o cobalto 2+, o níquel 2+, o cromo 3+, o zinco 2+, e o manganês 2+. O reagente coletor, novamente, vai ser o ácido sulfídrico. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que a gente vai utilizar esse ácido sulfídrico no meio amoniacal tamponado. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? Acontece o seguinte, tá? Na análise de cátions do grupo 3 é formada uma solução tampão. A gente vai ver mais para frente, provavelmente na semana que vem, o que é uma solução tampão. Isso tem relação com equilíbrio ácido-base. Bom, o
O que é uma solução tampão? Falando no geral agora. A solução tampão é uma solução que mantém o pH é uma medida da acidez, tá? Praticamente inalterada. E é composta por um ácido forte, que é o HCl, e o sal de uma base fraca, que é o cloreto de amônio. Então o que acontece? Vocês lembram que nesse procedimento todo que a gente está fazendo, o primeiro reagente coletor que a gente colocou foi o ácido clorídrico? Então, o ácido clorídrico é um ácido forte. Então, quando a gente coloca no mesmo meio de um ácido forte um sal de uma base fraca, a gente vai tamponar aquela solução. O que significa tamponar? Manter o pH praticamente inalterado. Ou seja, a gente pode adicionar, depois de tamponar, uma certa quantidade de ácido, uma certa quantidade de base, que o pH vai se manter inalterado, tá? Então, o ácido forte a gente já colocou quando a gente fez o procedimento para o grupo 1, né? Quando a gente colocar aqui no grupo 3 uma base fraca, que é o cloreto de amônio, a gente vai tamponar essa solução, beleza? Aí você pergunta, por que tem que ser o cloreto de amônio? Porque, ó, o ácido é o ácido clorídrico. A base fraca tem que ser a base cujo ânion seja o mesmo ânion do ácido, tá? Ou seja, o cloro. Nesse caso, a base fraca é o sal da base fraca, desculpa, é o cloreto de amônio, tá? Então, assim como na análise de cátions do grupo 2, a substância utilizada para o reagente coletor é a tioacetamida. Vai acontecer a mesma coisa, né? A gente vai colocar mais tioacetamida. A gente coloca a tioacetamida, ela vai dissolver no meio aquoso, formando ânions acetato, cátions de amônio e ácido sulfídrico. E aí o ácido sulfídrico também vai dissolver no meio aquoso, formando ânions sulfeto e cátions, né, H+, né? Bom, o que acontece? Lembra que eu falei que a gente vai colocar o sal da base fraca? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: o meio que veio do grupo 2, ele está relativamente ácido, né? Por quê? Porque a gente já tinha colocado dois ácidos antes, né? O ácido clorídrico e o ácido sulfídrico, né? E a gente colocou o ácido clorídrico e o ácido sulfídrico, né? Bom, quando a gente faz o procedimento para o grupo 3, a gente trabalha com uma acidez menor que para o grupo 2. Então a gente precisa fazer o que para reduzir essa acidez? A gente adiciona uma base, ou melhor dizendo, a gente alcaliniza a solução. A gente alcaliniza a solução ou meio adicionando o hidróxido de amônio, que é o que? A base fraca, tá? A gente coloca a base fraca para levemente alcalinizar o meio. Então, o hidróxido de amônio, como uma base, né, no meio aquoso vai dissolver em cátions de amônio e íons hidroxila, certo? E aí o que vai acontecer? Aí você pergunta, melhor dizendo, tá? Você pergunta o seguinte: pô, você acabou de falar que a solução tampão é um ácido forte com sal da base fraca. Pô, onde é que está esse cloreto de amônio na solução? Ele está presente na seguinte forma, pessoal. Ele está presente a partir do momento em que a gente tem íons cloreto, quando a gente adicionou o ácido clorídrico no grupo 1. Lembrando que a gente está usando o centrifugado do grupo 2 e do grupo 1, né? Aqui no grupo 3. E ele tem cátions de amônio quando a gente adiciona o hidróxido de amônio e quando a gente tem a tioacetamida. Ou seja, se a gente tem no meio cátions de amônio e tem íons cloreto, a gente tem cloreto de amônio no meio, tá? Bom, então o meio está tamponado a partir disso. Bom, uma vez que a gente alcalinizou o meio, o que pode acontecer, pessoal? Pode acontecer as seguintes reações. Primeiro, se tiver cátions de alumínio no meio, eles vão tender a reagir com os íons hidroxila que vieram da adição do hidróxido de amônio, tá? Então, nesse sentido aí, os íons hidroxila vão também meio que exercer a função de reagente coletor. Na verdade, não de reagente coletor, mas de reagente que vai indicar
a presença de um cátion no meio. Nesse caso, o cátion alumínio. Então, o alumínio 3+ reage com os íons hidroxila, que vieram da adição do hidróxido de amônio, formando hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio que vai precipitar por ser relativamente solúvel, formando um precipitado de cor branca, tá? Bom, se tiver cátions de cromo, eles vão tender a reagir também com os íons hidroxila que vieram da base, formando o hidróxido de cromo, que é um precipitado de coloração verde acinzentada, tá? Se tiver cátions de zinco no meio, aí sim esses caras vão ter afinidade com os íons sulfeto que vieram do ácido sulfídrico. Então, os cátions de zinco reagem com o ácido sulfídrico formando... Desculpa, os cátions de zinco reagem com o sulfeto, formando o sulfeto de zinco, que é um precipitado de cor branca também. Os cátions de ferro, se estiverem presentes no meio, vão reagir com os sulfetos, formando o sulfeto de ferro também, que é um precipitado de cor preta. E ainda, os íons sulfeto podem reagir com os seguintes cátions: cobalto 2+, formando sulfeto de cobalto, que é um precipitado preto, com o níquel 2+, formando sulfeto de níquel, que é um precipitado preto, e com manganês 2+, formando sulfeto de manganês, que é um precipitado preto também. Beleza? Então, é assim que a gente consegue identificar os cátions do grupo 3, utilizando ácido sulfídrico no meio amoniacal tamponado. Aí você pergunta, pô, a gente entendeu tudo isso, mas o que significa esse amoniacal? O tamponado a gente já sabe, mas e o amoniacal? Bom, o amoniacal vem do seguinte, vem justamente da presença desses cátions aqui que compõem o sal da base fraca, tá? Esses cátions são os cátions de amônio, tá? Por isso que a gente diz que no grupo 3 a gente identifica os cátions utilizando ácido sulfídrico no meio amoniacal tamponado. Beleza, pessoal? Então, entendido isso aí, vamos agora partir para o grupo 4. O grupo 4, que é essa parte do fluxograma, né? Em que a gente utiliza o centrifugado. Da centrifugação que foi feita no procedimento para o grupo 3, né? E esse centrifugado pode ter cátions dos grupos 4 e 5. O que a gente faz então com esse centrifugado? A gente adiciona esse reagente coletor aqui, que é o hidrogeno fosfato de amônio, a essa concentração de 0,3 mol por litro, em meio amoniacal também, tá? Depois de adicionar o reagente coletor, vai acontecer a formação de precipitado, em que a gente vai centrifugar, ó. A gente vai centrifugar e vai fazer o procedimento para o grupo 4 com o precipitado e os procedimentos para o grupo 5 com o centrifugado. Então, os cátions que podem estar presentes são o magnésio 2+, o cálcio 2+, o estrôncio 2+, e o bário 2+. São os cátions do grupo 4, tá? Bom, eu falei que o reagente coletor é o hidrogeno fosfato de amônio, tá? Mas o processo que eu vou mostrar aqui é por hidrogeno fosfato de amônio, mas não necessariamente precisa utilizar o hidrogeno fosfato de amônio para identificar os cátions do grupo 4, tá? Esse procedimento pode ser feito também com o carbonato de amônio e, se eu não me engano, com acetato de amônio também, tá? Bom, então no grupo 4 a gente utiliza também um reagente especial. Olha de novo a relação entre a química orgânica e a química analítica. O reagente especial é esse cara aqui, que a gente chama de magneson 2. Tem essa fórmula química, C16H11N. Essa é a fórmula estrutural desse cara. Esse cara aqui é um composto orgânico, né? A gente chama de azocomposto. Todo composto que tem esse grupo aqui, tá? Um nitrogênio fazendo ligação dupla com nitrogênio e cada um deles ligado a uma outra cadeia carbônica. Então, o magneson 2 é um azocomposto. Esse azocomposto, que tem um nome
e o PAC de paranitroazobenzeno alfa-naftol, ele é muito útil para a gente identificar os cátions de magnésio na solução problema. Por isso que ele tem o nome de magneson. Então o que, que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é adicionar hidróxido de potássio ao meio. Então, quando a gente adiciona hidróxido de potássio ao meio, o que, que vai acontecer? Vai acontecer a dissociação, né? A ionização, melhor dizendo, dessa base no meio, formando cátions de potássio e íons hidroxila, como toda a base forma íons hidroxila. Então acontece o seguinte: se tiver cátions de magnésio na solução problema, na amostra, os cátions de magnésio vão tender a reagir com os íons hidroxila. E aí, quando eles reagem com os íons hidroxila, pode acontecer a formação do hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio que forma um precipitado de coloração branca. Mas a gente tem certeza que aquele precipitado de coloração branca tem magnésio? Não temos. Como que a gente vai ter essa certeza, pessoal? A gente vai ter a certeza quando a gente adicionar o reagente especial, o magneson. Então a gente adiciona algumas gotas de magneson e vai acontecer o seguinte: o magneson no meio aquoso daquela solução problema, ele vai tender a migrar para perto do precipitado branco. E aí o que, que vai acontecer? O precipitado vai adquirir uma coloração azulada se ele realmente for o hidróxido de magnésio. E aí a gente sabe que se a solução ficar azulada, então realmente tinha cátions de magnésio na solução problema. O que, que significa esse adsorvente aqui? Bom, acontece o seguinte: o magneson ele é adsorvido no precipitado e à medida que ele vai ser adsorvido, ele vai conferir essa coloração característica azulada, tá? Então é isso que acontece, tá? O magneson nada mais é do que um indicador. Ele vai indicar a presença de magnésio naquela solução problema a partir da coloração do precipitado. Essa adsorção é o que? A adsorção, pessoal, é um processo em que uma substância ela tende a se aderir à superfície de um sólido poroso. Então, o precipitado é um sólido poroso. Então, o magneson ele vai tender a se aderir à superfície daquele sólido. E aí, quando ele se adere à superfície daquele sólido, ele confere àquele sólido essa coloração, beleza? Então, se quando a gente colocar magneson na solução que tem um precipitado branco, que pode ser o hidróxido de magnésio, vai acontecer a adsorção, tá, do magneson pelo adsorvente hidróxido de magnésio, formando o precipitado azulado, tá? Então, é assim que a gente consegue identificar o magnésio com o magneson. Mas a gente pode ainda fazer o seguinte, no grupo 4. A gente alcaliniza o meio com a adição de hidróxido de amônio. O que, que vai acontecer? O hidróxido de amônio, como a gente já viu, em meio aquoso, vai dissociar, né, em cátions de amônio e íons hidroxila. Depois de alcalinizar o meio, a gente faz o seguinte: a gente adiciona um reagente coletor. E qual reagente coletor? Nesse caso, a gente está falando de hidrogênio fosfato de amônio. Então, quando a gente coloca o hidrogênio fosfato de amônio, ele também vai dissolver no meio, formando também cátions de amônio e ânions hidrogênio fosfato, certo? E aí, quais reações que podem acontecer quando a gente adiciona esse reagente coletor? Se tiver magnésio na solução do problema, lembra que eu falei que isso aqui é um meio amoniacal? Então, por causa da presença desses cátions de amônia, então, de fato, pode ter isso aqui, amônia no meio, tá? Então, o magnésio vai tender a reagir com a amônia que está no meio e com os cátions de hidrogênio fosfato, com os ânions de hidrogênio fosfato, formando esse complexo aqui. Esse complexo de magnésio, amônio e hidrogênio fosfato. Pessoal, quando eu falo complexo,
O que significa complexo? Complexo é todo composto iônico que não é formado por somente um cátion e um ânion. Um complexo é uma substância que é composta por mais de um cátion ou ânion, tá? Então, nesse caso aqui, esse complexo de magnésio aqui, ele tem qual cátion? O magnésio, que é o magnésio 2+. Mas ele tem qual outro cátion também? O amônio, que é o amônio mais, certo? E ele tem também qual ânion? O hidrogênio fosfato. Então, esse composto iônico aqui tem 2 cátions e um ânion. A esse tipo de composto que tem mais de um cátion ou mais de um ânion, a gente chama de complexo, tá? Então, esse complexo vai aparecer se tiver cátion de magnésio no meio. Ele forma um precipitado de cor branca, tá? Por outro lado, se a gente tiver cátions de cálcio no meio, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai botar eles para reagirem, né, com a amônia, que já está presente no meio, e os ânions de hidrogênio fosfato. O que vai acontecer? Se tiver aí cátions de cálcio, eles vão tender a reagir formando o fosfato de cálcio, tá? Que é esse cara aqui, que também vai formar um precipitado de cor branca. Finalmente, se tiver cátions de estrôncio no meio, eles também vão tender a reagir com os mesmos reagentes, formando fosfato de estrôncio, que é um precipitado de cor branca também. E se tiver cátions de bário no meio, eles também vão tender a reagir com os mesmos reagentes, formando fosfato de bário. Novamente o que eu falei, como que faz para diferenciar se todos os precipitados são brancos? Como eu falei, dentro do procedimento do grupo 4 tem todo um procedimento que faz com que a gente consiga separadamente entender, identificar cada cátion de uma vez, beleza? Então, apesar de todos eles serem brancos, na sequência a gente identifica, se aparecer um precipitado branco nesse passo aqui, então é cátion de magnésio. Se aparecer precipitado branco nesse outro passo aqui, então tem cátion de cálcio. E assim por diante, tá? Então, a gente, como eu falei, tá só vendo o fluxograma geral e vendo as reações que acontecem nos reagentes coletores que a gente utiliza, beleza? E entendendo essas reações, como que elas formam os precipitados, tá? Então, entendido o grupo 4, vamos finalmente falar do grupo 5, pessoal. O grupo 5, que é o que sobrou. A gente fez vários procedimentos de adição de reagente coletor e centrifugação em sequência. Adição de reagente, centrifugação, adição de reagente, centrifugação, adição de reagente, centrifugação, até que chegou o último centrifugado, que é o centrifugado do procedimento que a gente fez no grupo 4. Esse centrifugado é justamente o que a gente utiliza para identificar os cátions do grupo 5, que são quem? Sódio, potássio e amônio, beleza? Que são os únicos cátions solúveis após os procedimentos 1, 2, 3 e 4. Bom, aí o que a gente vai fazer com esses cátions, né? Desse centrifugado. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Basicamente, a gente vai fazer alguns procedimentos para remoção da água, tá? Do meio. E vai acontecer o seguinte, da água da amostra, né? A gente vai tender a fazer um teste de chama para identificar os cátions de sódio. Então, a gente vai pegar o sólido que sobrar e fazer um teste de chama, certo? Então, se quando a gente fizer o teste de chama para o sódio aparecer uma coloração amarelo brilhante, então a gente sabe que tem sódio no meio, beleza? Então, aqui no grupo 5 a gente tem análise por via seca, tá? Ao contrário da análise dos grupos 1, 2, 3 e 4, que foram análises por via úmida, né? Por outro lado, se a gente quer identificar se tem cátions de potássio no meio, a gente vai fazer um teste de chama com a amostra sólida, e se na chama aparecer a coloração violeta, a gente sabe que aquela amostra continha cátions de potássio. E finalmente, a gente vai utilizar hidróxido de potássio
e indicador tornassol. Isso aqui a gente vai ver também em detalhes na parte de ácido base, o que é um indicador tornassol, para identificar se tem cátions de amônio. Então, se quando a gente utilizar o indicador tornassol após adicionar hidróxido de potássio ao meio, a coloração ficar azul, essa é a parte de via úmida, tá? Para o grupo 5. Então a gente tem certeza que ali a gente tem cátions de amônio, certo? Então, esse foi o procedimento geral da análise sistemática de cátions, tá? E quais são as reações envolvidas, os reagentes coletores e quais são os cátions que compõem cada grupo. O que eu queria muito era que todo mundo tenha entendido esse fluxograma. O que é esse passo a passo, tá? Vou voltar aqui. Que todo mundo tenha entendido qual que é essa sequência lógica, tá? Qual que é essa sequência em que a gente utiliza para uma única amostra de solução problema uma sequência lógica de adição de reagentes e procedimento de centrifugação para identificar cátions de grupos diferentes, beleza? Cátions de grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4 e aí o que sobrar do grupo 5, beleza? Então, esse que foi o nosso objetivo na aula de hoje. Vamos voltar para ver qual que é o objetivo? O objetivo era entender os procedimentos gerais. Então, o procedimento geral era aquele fluxograma. Então, se a gente conseguiu entender aquele fluxograma, a gente já conseguiu adquirir essa habilidade de que a gente utiliza de forma lógica o reagente coletor para separar cátions de um grupo de cátions de outros grupos. E a gente conseguir identificar, assim, os cátions em cada procedimento. E o outro objetivo era ter as competências para apontar os métodos sistemáticos e os procedimentos para analisar cátions em amostras de soluções desconhecidas, ou seja, método sistemático, que é o que? Esse procedimento de adicionar reagente coletor e centrifugar para separar os cátions. E como que o reagente coletor aparece no meio, liberando um ânion que vai ter afinidade com o cátion e que aí vai formar um precipitado insolúvel que vai permitir identificar a gente se esse cátion está na amostra, beleza? Então esse que era o nosso objetivo. O objetivo não é decorar a receita, é saber entender a receita, ou seja, saber ler e saber por que aquilo funciona. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que todo mundo tenha entendido. Foi realmente uma aula muito longa. E qualquer dúvida que tenham, pode me consultar. A gente vai trabalhar em cima disso, principalmente na parte de compostos iônicos, porque isso daí a gente precisa para sempre. E eu sei que é uma dificuldade que vocês tiveram muito pouco na parte de química analítica. Ou desculpa, na parte de química geral, vocês não tiveram tanto isso. E a gente vai precisar isso demais na parte de química analítica, tá? Então, a gente vai ter a lista de exercícios sobre essa parte, principalmente sobre a questão dos compostos iônicos, porque vocês precisam exercitar isso demais. Mas a gente também vai ter lista de exercícios sobre essa parte aqui de análise sistemática de cátions, tá? Não vai ser cobrado nada muito específico, tipo qual reagente coletor que a gente utiliza para acontecer tal coisa. Não, você não tem que decorar, você tem que saber ler e entender, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado pela compreensão de vocês, a ajuda de vocês nessa etapa. Espero que todo mundo consiga evoluir. A gente está aí para ajudar nesse sentido, tá? Mando um abraço para todos, tenham um ótimo estudo.